Fala pessoal, bem-vindos a mais uma daquelas nossas análises visuais imperdíveis. Hoje a gente faz desdobrar um conceito geográfico e demográfico que é francamente fascinante. Vamos dar uma olhada detalhada no documento original sobre a famosa janela 1040. A ideia aqui é estruturar os dados para que algo super complexo fique bem claro para todo mundo. É uma jornada guiada por dados puros para entender como as maiores concentrações populacionais do nosso planeta são organizadas e estudadas. Bora lá? Mas bom, antes a gente mergulhar de cabeça nas estatísticas, é absolutamente fundamental dar o crédito a quem merece, né? Estabelecer a autoria desse material é crucial. Todo o rigor estrutural, as métricas e essa categorização demográfica complexa que a gente vai usar hoje são propriedade intelectual do professor José Márcio Lacerda. Exatamente. Copyright de 2001 a 2026 com todos os direitos reservados ao professor José Márcio Lacerda. Honrar a fonte é o que nos permite avaliar os dados com a seriedade que eles realmente exigem. Certo, vamos ao que interessa. Afinal, o que exatamente define a janela 1040? Para quem já estuda geografia humana, termos técnicos são pão de cada dia, mas essa expressão pode soar quase como um código secreto ou um mistério à primeira vista. Na realidade, ela representa uma demarcação matemática e territorial super precisa no nosso globo. É, literalmente, uma janela de coordenadas que abriga uma escala populacional que chega a desafiar a nossa compreensão de tamanho e volume. Vamos desvendar a geografia exata por trás desses números. Parte 1. A janela 1040. No documento base desse nosso estudo, tem uma representação visual bem curiosa, meio esparsa, feita de símbolos de graus, que ilustra perfeitamente a vasta dispersão geográfica desses povos. Pensa no seguinte, eles não estão todos espremidos em uma única megalópole ou escondidos num único vale. Muito pelo contrário, estão distribuídos de maneira super difusa ao longo de linhas invisíveis de latitude e longitude, cobrindo continentes inteiros. É como se fosse uma verdadeira constelação de assentamentos humanos espalhada por vastas faixas do nosso mapa global. Incrível, não é? Sendo bem objetivo e traduzindo direto da fonte, a janela 1040 é essencialmente uma estrutura geográfica e demográfica. O documento original usa esse termo de forma bem específica para mapear o que ele classifica como as populações menos evangelizadas do globo. E aqui é crucial a gente manter uma lente estritamente acadêmica e imparcial. Trata-se de um recorte de dados que o autor usa para categorizar uma fatia gigantesca da experiência humana, misturando a posição do globo terrestre com perfis culturais super específicos. Parte 2. Os 100 megapovos. Então, o grande X da questão aqui, o ponto crucial, é este número absoluto, 100. A pesquisa que a gente está analisando não fica tentando contar um número infinito de pequenas tribos fragmentadas. Ela identifica com precisão 100 grupos humanos massivos e completamente distintos entre si. E a nomenclatura técnica que o autor escolheu, megapovos, já dá aquela pista clara do peso absoluto do que a gente vai ver a seguir. Cada um desses 100 grupos é como se fosse uma engrenagem colossal no motor da humanidade. Voltando um pouquinho à terminologia exata da nossa fonte, o texto original consolida esses 100 megapovos especificamente sobre a classificação demográfica de os povos menos evangelizados. Mantendo o rigor da nossa análise de hoje, a gente trata essa frase pura e simplesmente como um marcador unificador da pesquisa. É o filtro demográfico que o estudo selecionou para separar, organizar e realmente dar algum sentido a esses grupos populacionais gigantes dentro dessa imensidão incalculável que é o planeta Terra. Parte 3. Distribuição e escala populacional. Analisando agora os blocos populacionais estruturados pelo estudo, dá para notar que a categorização organiza esses megapovos em 4 faixas bem distintas. É uma forma inteligente de criar ordem no meio de um verdadeiro mar de pessoas. A primeira camada identifica grupos que abrigam de 3 a 5 milhões de indivíduos. Logo em seguida, o próximo degrau já salta para a faixa de 5 a 10 milhões. A terceira categoria simplesmente dobra essa aposta, entrando no território de 10 a 20 milhões de pessoas em um único agrupamento coeso. E, por fim, a quarta e última faixa? Bom, é aqui que a escala se torna quase insondável. Estamos falando de grupos populacionais gigantescos que variam de 20 a inacreditáveis 180 milhões de pessoas. Toda essa torrente de vida humana foi metodicamente capturada em um único conjunto de dados estruturados. Surreal. E o contraste massivo entre esses extremos salta aos olhos de imediato. A menor categoria concebível para sequer entrar na lista como um megapovo, neste estudo já começa de 3 a 5 milhões de pessoas. Em muitos lugares do mundo, só isso já é a população de um país inteiro, totalmente independente e soberano.
Mas aí, ao olhar para o extremo oposto da balança, a categoria superior abriga blocos unitários de até 180 milhões de indivíduos. Para colocar isso em perspectiva, é um número que chega bem perto de toda a população atual do Brasil, só que concentrada num único grupo demográfico. Essa disparidade interna enorme existindo dentro de um mesmo agrupamento de apenas 100 povos mostra bem a vastidão estonteante da nossa espécie quando concentrada nessa região. Parte 4. Religiões principais do país. E isso ilustra de um jeito super brilhante a diversidade que está incrustada nessa janela geográfica. A pesquisa sistematiza toda essa complexidade apontando 5 vertentes principais, ou melhor dizendo, visões de mundo predominantes: o Islã, o budismo, o segmento demográfico que é classificado como não religioso, o hinduísmo e, por fim, as raízes de base animista ou tribal. Basicamente, esses são os 5 pilares culturais centrais que o documento utiliza para desenhar e definir o tecido social dos países onde esses 100 agrupamentos monumentais vivem. Mas um destaque todo especial recai logo sobre os 2 primeiros grandes marcadores. O Islã e o budismo se revelam como os verdadeiros alicerces formadores da identidade da maioria esmagadora desses megapovos. A influência deles se estende por faixas territoriais incrivelmente vastas do nosso mapa-mundi. Na arquitetura dessa pesquisa demográfica específica, eles funcionam como os classificadores culturais mais proeminentes de todos, ancorando segmentos substanciais dos dados e ditando o perfil majoritário de enormes contingentes populacionais analisados. É um peso cultural gigantesco. Dando continuidade ao desdobramento dessas classificações, a gente tem as camadas restantes do espectro cultural mapeado pelo autor. Isso inclui as nações de maioria demográfica não religiosa, os fortes blocos de influência do hinduísmo e as populações que se organizam ao redor de tradições bem profundas de origem animista ou tribal. A essência do documento, no fim das contas, é realizar um cruzamento analítico altamente metódico, alinhando esses vastos marcadores de identidade cultural aos assombrosos bolsões populacionais que a gente viu nas faixas anteriores. É assim que o estudo desenha, com muita precisão, a verdadeira anatomia humana daquela região. Parte 5. Síntese demográfica. O que nos traz, inevitavelmente, àquela grande provocação final que fica ecoando na cabeça depois de ler todos esses dados. Quando uma região geográfica específica é sobreposta a exatos 100 grupos humanos gigantescos, cada um flutuando em escalas que vão de alguns milhões a formidáveis 180 milhões de pessoas. Tudo isso moldado por tradições seculares ou até milenares. Qual é a verdadeira, a absoluta escala da humanidade ali contida? A janela 1040, muito longe de ser um simples quadro acadêmico, se apresenta no material que a gente estudou hoje como um retrato impressionante e multifacetado das maiores e mais densas concentrações de existência humana da face da Terra. Refletir sobre esse volume estatístico colossal é mergulhar na dimensão real e vertiginosa do nosso próprio mundo. Um verdadeiro banho de dados para expandir a mente. Até a próxima análise, pessoal!